E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. 1 Coríntios 15, 14. Bem, hoje nós estaremos falando do capítulo 11 do livro Bases da Fé Cristã, do autor Wayne Grudem. Este livro aqui que nós estamos lendo aí ao longo dos últimos meses, estamos refletindo sobre as verdades que ele traz. E já deixo de indicação, vale muito a pena você ter este livro aqui para a sua vida, e também esse livro é excelente para discipulado que você venha fazer com alguém. Ele traz os fundamentos da nossa fé, ele aborda os fundamentos da nossa fé, pautado completamente na palavra do nosso Deus. Bem, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11, que é o que é ressurreição, tá bom? Então convido você desde já a deixar seu like aqui para você não esquecer, tá? E convido você também a prestar bastante atenção e ser fortalecido pela palavra de Deus nesse momento. Eu vou dar continuidade, então, ao versículo que iniciei aqui este vídeo. Eu iniciei lendo 1 Coríntios, capítulo 15, verso 14, e vou dar continuidade, porque nós precisamos refletir nessas verdades. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Então, que doutrina importante, especial, que verdade absoluta para a gente se apegar. É a verdade de que Cristo, o nosso Senhor, ele ressuscitou, ele venceu a morte, pois somente essa verdade nos traz esperança. Se nós não crermos na ressurreição de Cristo dentre os mortos, consequentemente nós somos os mais dignos de compaixão, os mais miseráveis. Então nós vemos que esta é uma doutrina de extrema importância para fundamentarmos a nossa fé. A fé cristã precisa estar fundamentada na verdade de que Cristo é ressurreto. Ele venceu a morte. Gente, eu estava editando o vídeo agora e que barulhão, hein? Que barulhão tá nesse vídeo. Mas espero que dê certo para vocês se concentrarem aí direitinho, mesmo com todo barulho. Encostei a porta ainda, mas hoje tá passando muito carro e muitas propagandas, então tá um barulho bem grande. Mas perdão aí, espero que dê certo para vocês se concentrarem. Vamos ver então alguns detalhes sobre a ressurreição de Cristo. Primeiro, a ressurreição de Cristo, nós vamos dar uma olhada nela no Novo Testamento. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles trazem as informações sobre o evangelho de Jesus. Além do mais, em Atos dos Apóstolos, também os seguidores, né, de Cristo, os discípulos, eles motivam para que as pessoas creiam em sua ressurreição. E em todo o Novo Testamento nós vemos como base a ressurreição do Senhor Jesus. Então esta é a doutrina que precisa estar presente na pregação do Evangelho, a doutrina de que Cristo vive e reina. Além do mais, o segundo ponto que a gente vai ver é que um novo tipo de vida humana Cristo trouxe em sua ressurreição. A ressurreição de Cristo não foi como uma outra ressurreição, como por exemplo a ressurreição de Lázaro. Lázaro que foi ressuscitado pelo próprio Jesus. Então a gente não consegue comparar essas ressurreições, porque não foi o simples fato de voltar à vida, mas a gente vai ver mais detalhado o que de fato é essa ressurreição, porque Cristo, na verdade, ele ressurgiu em um corpo incorruptível, em um corpo imortal, em um corpo perfeito, diferente de Lázaro, de qualquer outra ressurreição que houve na palavra de Deus que nós vemos. Então, a ressurreição de Cristo, ela foi uma ressurreição diferente,
não foi meramente retornar à vida, mas foi retornar à vida com perfeição, em um corpo perfeito, em um corpo que não estava sujeito a fraquezas, não estava sujeito a doenças, não estava sujeito a envelhecimento, o corpo glorioso do Senhor Jesus. Nós sabemos que Cristo, ele ressurgiu, ele ressuscitou em um corpo físico, pois ele teve contato com os seus discípulos os tocaram, abraçaram seus pés. Tomé, nós temos o exemplo que Cristo falou para Tomé tocar em suas chagas, para que ele pudesse crer. Então, de tantas outras formas, Cristo comeu com seus discípulos, né? Cristo se relacionou de forma palpável. Então, ele ressuscitou em corpo físico. Isso é fato. Esse corpo físico, porém, é um corpo perfeito, um corpo que não existe corruptibilidade nele, como nós podemos ver em 1 Coríntios 15, 53, que nos diz assim: pois é necessário que aquilo que é corrupto se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Então a Bíblia é clara que Cristo ele ressuscitou em um corpo físico. Só para reforçar essa verdade, vou ler aqui para vocês em Lucas 24, do 41 ao 43, vai nos dizer o seguinte: Jesus estava com os seus discípulos e, por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Então nós vemos em esse e outros relatos que Jesus ele ressurgiu em um corpo físico, porém um corpo perfeito. Esses foram alguns detalhes da ressurreição de Cristo. E quais seriam então os resultados dessa ressurreição? Primeiro, o autor traz para nós a regeneração. Em 1 Pedro 1,3 nós vemos: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então esse é o primeiro passo da ressurreição, a nossa regeneração. O segundo é que nós fomos mortos pela ressurreição de Cristo. Nós morremos e vivos estamos para Deus. O que isso significa? Que a ressurreição de Cristo nos ajuda a vivermos a vida para a qual nós fomos designados. Romanos 6,11 nos diz o seguinte: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Então, uma vez nós fomos escravos do pecado que conduzia à morte, e pela ressurreição de Cristo, nós podemos ser escravos, nós somos levados a sermos escravos da obediência que leva à justiça. Nós morremos para nós e vivemos para Deus. Embora nós não iremos alcançar a perfeição nesta vida, o apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos 6,14: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então nós não seremos perfeitos sem pecados enquanto estivermos nesta vida, mas o pecado, diferente daquele estado onde ele nos dominava, hoje, aqueles que olham para Cristo para a sua salvação, eles não são dominados pelo pecado, mas eles conseguem, pelo poder da ressurreição de Jesus, eles conseguem vencer o pecado. No poder da ressurreição de Cristo está então o poder do Espírito Santo. Em Atos 1,8 nós vemos: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Então é o poder do Espírito Santo que nos ajuda a cumprirmos aquilo que o Senhor quer que sejamos, que é suas testemunhas, né? Suas testemunhas nas atitudes, nas palavras, em levar a palavra do Senhor, em mostrar com a nossa vida, com as nossas palavras, com os nossos atos, que o Senhor Jesus transformou a nossa vida, nos fez novas criaturas, que a sua ressurreição nos fez vivermos para Deus. E este poder, ele nos permite então fazer esta obra que Jesus nos ordenou, né?
Tão somente então alguém, foi meio redundante, né? Então somente alguém que foi regenerado, que olhou para Cristo para a sua salvação, que recebeu de Cristo o perdão dos seus pecados, que embora o seu corpo não seja um corpo ainda perfeito como o de Jesus, né, mas o espírito ele foi renovado. Então essa pessoa, tão somente pelo poder do espírito, consegue ser essa nova criatura e consegue cumprir aquilo que o Senhor tem, que o Senhor deseja que ela faça, que o Senhor a ordenou, a comissão que o Senhor deixou para as nossas vidas, somente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quando cremos em Cristo Jesus, é que podemos viver essa nova vida nele. Um outro resultado da ressurreição de Cristo para as nossas vidas é a garantia da nossa justa posição diante de Deus. Por nós mesmos, nós já vimos, nós já falamos em outros momentos, embora precisemos sempre frisar, por nós mesmos nós não temos mérito algum, muito pelo contrário, temos muito demérito diante de Deus, mas os nossos méritos, eles são de Cristo, eles vêm de Cristo. A nossa justiça, ela vem de Cristo. Então a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa justa posição diante de Deus. Cristo foi ressuscitado para a nossa justificação, como nós podemos ver em Romanos 4, 25. Vou estar lendo aqui para vocês. Que diz: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Vou compartilhar também com vocês uma citação do autor Wayne Grudem em seu livro Bases da Fé Cristã, que diz: quando Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, estava confirmando a obra de Jesus em nosso favor. Ele estava demonstrando sua aprovação do trabalho de Jesus, de sofrer e morrer pelos nossos pecados, e afirmava que a obra de Jesus em nosso favor fora completa. A penalidade pelo pecado paga e, portanto, Jesus não precisava permanecer morto por mais tempo. Então, pela ressurreição de Cristo, nós somos justificados. Não há nada que precisemos mais fazer para a nossa justificação. A obra foi completa na cruz, né? Nós precisamos crer no Senhor, crer com essa fé verdadeira, essa fé que salva e que vem do próprio Deus, que é dádiva para as nossas vidas. Em Hebreus 1:3 nós vemos: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Foi preciso então Cristo fazer por nós, não que ele, como nós também já vimos aqui, não que ele tivesse de fazer, mas o que foi preciso ele fazer depois de Deus Pai ter tomado a decisão de nos salvar, ele já fez. A obra está completa e agora ele se encontra assentado à destra de Deus. Ele reina, ele governa no céu. O quinto resultado da ressurreição que o autor destaca aqui para a gente é que pela ressurreição de Cristo nós seremos também ressuscitados. Em 1 Coríntios 6, 14, vou ler aqui para vocês. Diz: por seu poder Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. 2 Coríntios 4, 14, o apóstolo Paulo diz: porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. 1 Coríntios 15, 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Então, estes versículos aqui nos reforçam esse entendimento de que a ressurreição de Cristo é a esperança da nossa ressurreição física também, do nosso corpo físico também, porém glorioso, perfeito, assim como ressurgiu o nosso Senhor Jesus. E esse versículo ele ainda nos fortifica, né, ainda mais aquele entendimento a respeito de Cristo ele ser a primícia dos que dormem, ou seja, de não ter havido nenhuma outra ressurreição antes dele, né, da sua ressurreição ter sido diferente, ter sido de fato
uma ressurreição perfeita. Então a gente vê aqui a diferença entre a ressurreição de Cristo e a ressurreição de Lázaro e outra ressurreição que teve. A ressurreição de Cristo, ela foi a primeira ressurreição, de forma perfeita, de forma completa, de forma plena. Ele é a primícia dos que dormem, ele primeiro ressuscitou, e então ressuscitaremos também com ele, quando ele retornar a nos buscar, né? Então, fortalecendo ainda mais essa compreensão, nós vemos aqui estes versículos. O nosso corpo mortal, ele será mudado em um corpo imortal. Vamos ver lá em 1 Coríntios 15, do 51 ao 53. Nos diz assim a palavra do Senhor: eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Na ressurreição final, na nossa ressurreição, nós receberemos um novo corpo, um corpo como aquele em que Jesus vive, um corpo glorioso, um corpo incorruptível. Um corpo livre de toda decadência que o nosso corpo hoje está sujeito. Um corpo livre de toda tristeza, de toda doença, de toda mancha. Enfim, um corpo glorioso. E isso só é possível pela ressurreição de Cristo. Se ele não tivesse ressuscitado, isso não seria possível, não seria acessível para nós. E retomando aqui o que o apóstolo Paulo nos diz, nós seríamos os mais dignos de compaixão. A nossa fé estaria fundamentada em quê? Em coisas vazias. Nós seríamos dignos de misericórdia. Nós seríamos miseráveis, melhor dizendo. E por fim, o autor traz para nós alguns pontos referentes à ascensão de Cristo aos céus. Então, Jesus ele foi elevado aos céus após 40 dias da sua ressurreição. Esses 40 dias Jesus continuou vivendo na terra, apareceu aos seus discípulos, conversou, se relacionou, como nós já vimos inicialmente em alguns versículos destacados. E ele passou esse tempo, mas depois ele levou os seus discípulos para fora de Jerusalém. Lá ele os abençoou e ele subiu aos céus, como nós vemos em Lucas 24, do 50 a 51. Tendo-os levado até a proximidade de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abraçá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Ele foi elevado aos céus e ele foi exaltado à destra de Deus. Então, em Atos 2:33... nós vemos, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Em Filipenses 2:9 nós vemos também: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Então Cristo, ele se encontra exaltado à mais alta posição, que Deus Pai o exaltou à mais alta posição e o deu o nome que está acima de todo o nome. Aqui eu destaco uma citação do autor que diz: após sua ascensão, Jesus recebeu glória, honra e autoridade que nunca antes havia sido suas, como alguém que era tanto Deus como homem. Na página 98. Cristo, então, ele recebe louvores e adoração. Vamos ver lá em Apocalipse 5:12. A revelação a João diz assim: e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ele é então exaltado e ele reina até que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Como diz lá em 1 Coríntios 15:25, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés.
A vitória de Cristo sobre a cruz é certa, né? Sobre a morte é certa. A vitória de Cristo sobre os inimigos, seus inimigos, também é certa, né? O seu reinado é certo, sua vida é certa. Então, todas essas são verdades sólidas, verdades absolutas da palavra de Deus para a nossa vida e do nosso Senhor Jesus Cristo, o único Rei digno de honra, glória e louvor. Sobre a ascensão de Jesus, a vida de Cristo é o nosso padrão existencial de orientação. Então, assim como a sua ressurreição nos permite saber o que eventualmente nos acontecerá, a sua ascensão nos permite conhecer aonde vamos finalmente. Então, esperamos com grande expectativa o retorno de Cristo, quando seremos levados deste planeta para um novo e glorioso mundo. Assim, com nossos novos corpos perfeitos, viveremos para sempre em nosso novo e perfeito mundo. Vocês já imaginaram a mensagem do Evangelho sem esse fechamento aqui perfeito? Não é Evangelho. Cristo, ele ressurgiu e essa é a nossa esperança viva, perfeita, grandiosa. A sua ressurreição nos ressuscitará no último dia e nos levará aos céus, aonde ele foi nos preparar um lugar. Eu quero ler com vocês Romanos 8:19, que diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Essa revelação, ela virá com Cristo, com o retorno de Cristo. Então, essa é a nossa maior esperança. Nós temos a alegria da salvação, do perdão dos nossos pecados. Nós tivemos a prova do amor de Cristo na cruz do Calvário por nossas vidas, morrendo por nós quando ainda éramos pecadores, ou seja, quando vivíamos atolados no pecado, quando vivíamos a praticar o pecado de forma descontrolada, quando o pecado dominava sobre as nossas vidas. Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Ele nos concede a fé que nós necessitamos para crer em sua obra salvadora. Mas mais que isso, o Senhor Jesus, ele ressurgiu e ele nos dá a esperança de podermos ter uma nova vida aqui nessa terra, uma nova vida vivendo para ele, escolhendo fazer a sua vontade, escolhendo o obedecer tão somente por graça, pelo seu agir em nossos corações, que nós podemos fazer essa escolha. E além dessa nova vida aqui, né, de termos sido transformados para a glória do nosso Deus, nós vislumbramos uma pátria celestial. Nós vislumbramos o dia em que nós estaremos completamente livres da presença do pecado em nós, que tantas vezes nos entristece, que tantas vezes nos conduz aos pés do Senhor e precisa nos conduzir aos pés do Senhor em atitude de arrependimento, de pedido de perdão ao nosso Deus, porque tantas e tantas vezes nós fazemos o mal que nós não queremos fazer, que não era da nossa vontade, nosso espírito anseia por agradar ao Senhor, mas esse nosso corpo corruptível, muitas vezes ele vai fazer aquilo que desagrada a Deus, e o fato de fazer aquilo que desagrada a Deus causa aos filhos de Deus grande dor, grande lamento, sofrimento, arrependimento, e nós recebemos do trono da graça de Deus o perdão dos nossos pecados, mas um dia nós estaremos completamente livres da presença do pecado em nós. Então, que maravilha, que grande esperança, um dia nós estaremos com um corpo incorruptível, podendo viver ao lado do nosso Senhor Jesus, podendo estar com Ele na pátria celestial que Ele foi preparar para nós. Essa é a mensagem de esperança do Evangelho, a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Saber que Ele venceu a morte, saber que Ele vive, que Ele reina, que nada está fora do seu controle, do seu domínio e que as nossas vidas estão em suas mãos. Bem, vou finalizar aqui com vocês, falando aqui as palavras de Cristo, quando Ele diz: na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar-vos lugar, vou preparar lugar para vocês. Então, Cristo Jesus foi preparar um lugar para mim, para você, que temos a Ele e tão somente a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, que depositamos tão somente nele
a nossa fé, de que a nossa justiça é Ele é a nossa redenção, Ele é a nossa ressurreição, Ele é a nossa vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Bem, então, que palavra maravilhosa para fortalecer os nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida, que você continue crescendo em graça, em sabedoria diante do Senhor. Convido você mais uma vez a participar do nosso grupo de leitura. Eu vou deixar o link aqui embaixo, Peregrinas no Mundo. Com a graça de Deus, em breve estaremos finalizando esse livro e quero estar iniciando outro com vocês. E tem aí alguns planos que estão sendo colocados diante de Deus, que Ele nos ajude a honrá-lo em tudo aquilo que a gente faz. Me chamo Daniele, ainda não tinha, para você que não me conhece, né? Ainda não tinha falado meu nome. Me chamo Daniele, do perfil Peregrinas no Mundo, desse grupo de leitura, onde eu compartilho leituras cristãs. O nosso próximo capítulo será sobre eleição. É um tema bem debatido, né? Muitas vezes no meio cristão. O que é eleição? Nós vamos refletir um pouquinho à luz da palavra de Deus e eu já convido você a ficar ligadinha, a se inscrever aqui no canal para você não perder as notificações de quando o nosso novo vídeo sobre eleição for publicado, tá bom? Deus abençoe a sua vida, fique na paz e até o próximo.